Perfeito. Abriu a tela inicial. Abriu aí? Está abrindo. Maravilha. Vamos em frente. Vamos ver aqui. Bom, gente, então nós vamos apresentar alguns casos aqui. O objetivo, sempre que a gente comenta algum caso desafiador, é aprender a lidar com esses casos, com essas dificuldades, porque quem se propõe a ser cirurgião refrativo não pode ficar só pensando em fazer aqueles PRK tranquilo ali, ou LASIK, ou um anelzinho que está bem tranquilo. É a gente receber muito, vocês veem que muitos dos pacientes que eu apresento para vocês são de outros colegas. Caso venha bananado, porque as pessoas acreditam que a gente, por estar trabalhando na área, a gente tem condições de resolver esses casos. Quem vai apresentar esse caso aqui, Arnaldo? Convidar a doutora Maria Carolina para apresentar esse primeiro caso aí. Então, vamos lá, Carolina. Vamos lá. Um paciente masculino, 11 anos, maio de 2014, veio para avaliar ceratocone. Relata piora da visão em ambos os olhos. Acuidade visual sem correção, 0,4 e menor que 0,1 do olho esquerdo. Qual deve ser a refração aproximada do olho direito? Então, sem correção, 0,4. Então, acho que um -2 esférico. Vai, calcula se você não sabe a fórmula do Legrand. Da acuidade visual, né? Sei, pera. Alguém pode ajudar a Ana aí, gente? Tem notado aqui. Equivalente esférico mais ou menos de 1, né? A fórmula do Legrand, quem pode falar para nós, lembrar a gente aí como é que é a fórmula do Legrand? Acuidade visual é 0,25 sobre o equivalente esférico. A acuidade visual é igual a 0,25 dividido pela corrente esférica. Se você tem aqui uma visão de 0,4, qual que deve ser o equivalente esférico? Deixa eu ver. 1, que é 0,25, né? É 0,25 dividido por 0,4. Uhum. Então, gente, tenham sempre isso em mente. O que eu recebo paciente com ceratocone, -4, -5, -6, o paciente tem 0,2 de visão, não pode ser isso. Então, quando a gente faz quando a gente usa essa fórmula, que é extremamente simples, o paciente, então, tem um equivalente esférico de -2 cilindro. Não tem, quando um paciente tem uma visão em torno de 0,4, 0,5, gente, teste só cilindro, não tem esférico, não. Então, o paciente que tem ali 2 cilindros, a refração dele aqui, se observa aqui, com -2 deixa 30, chegou a 0,6. Então, continua, Ana. Ô, Reinaldo, só uma dúvida, rapidinho. Mas o equivalente esférico do A e do C não são iguais aí? Como é que é? O equivalente esférico de -2 cilindro e de -1 esférico é a mesma coisa, né? Não, sim, mas eu estou dizendo o seguinte, um paciente que tem uma visão 0,4, 0,5, não vai ter uma refração, igual se tem -4, -5, que a gente recebe toda hora. O paciente é jovem, ele vai acomodando, vai fechando a pupila, vai diminuindo as aberrações e dá uma refração toda louca. O paciente depois acaba não usando o óculos. E é muito comum ele falar assim, eu prefiro ficar sem óculos. Claro, ele não tem que acomodar. O equivalente esférico é 1. Né? Ok, vamos em frente. Então, o que você faria? Qual a conduta? Então, qual a conduta? Lente de contato? Aguardar a progressão do olho direito para indicar crosslink? Primeiro crosslink em olho direito e depois anel do olho esquerdo? Ou primeiro... Tá, deixa eu ver aqui. Então, ele é criança, né? 11 anos e está progredindo porque ele fala que a visão está piorando. Então, a gente tem que parar a progressão dele. Anel, o senhor já falou que em criança ele não para de progredir tanto quanto no adulto. Então, acho que eu pensaria no crosslink.
Primeiro também tem que fazer a refração dele, né? Cuidar de com correção para a gente ver quanto ele chega com correção. 0,6 e 0,3, às vezes aquela foi a refração que o senhor fez ou ele já veio? Tô achando que o áudio do Reinaldo tá travado. É. Desculpa. Reinaldo, Não, desculpa. Tá. O áudio estava travado. por É o quê? seguinte, essa refração fui eu que fiz. Tá. Então, eu acho que eu pensaria no crosslink por isso, pelo que o senhor já falou, que criança com o anel não é tão Verdade. legal em relação à evolução, né? Tem que mudar essa Perfeito. visão. Então, você faria primeiro o quê? Ou você Primeiro, aguardaria a progressão? Gente, em criança, já não. mostrei esse trabalho para vocês. 25% dos cones evoluem, 75% não evolui. E mais, 25% ocorrem, evoluem precocemente e mais tardiamente, depois que começa o ceratocone, às vezes ele vai progredir em até 5 anos, os outros 75%. Então, quando você tem um caso suspeito de ceratocone, mesmo que ele tenha uma visão muito boa, você tem que acompanhar de perto, porque a chance de evoluir é significativo. 25%, gente, é muito risco para você não acompanhar esse paciente de perto. Então, qual a sua conduta? Eu faria, então, primeiro crosslink, nos dois olhos, faria, acho que o direito primeiro e depois o esquerdo, e dependendo no futuro, pensar em um anel, mas acho que a primeira coisa é crosslink, se estagnar, ótimo. Todo mundo concorda com a conduta da doutora Ana? Eu tentaria lente de contato primeiro. Eu acho Que eu que não eu sei se faria. está progredindo. Eu pensei que ele estava progredindo porque ele falava que a visão estava piorando, né? Agora eu faria o crosslink Gente, primeiro no esquerdo, na verdade, porque o direito, apesar eu sei que é a melhor visão do paciente, mas os níveis ceratométricos estão bem melhores, né? bom, veja bem, uma criança que já relata que está com piora da visão, gente, a gente tem que valorizar isso. Quando a criança fala que a visão piorou, a criança não fica prestando atenção em detalhe. A criança muitas vezes nem queixa de baixa de visão. Ele acostumou com aquela visão. Quem nunca teve visão de cores, não sente falta das cores, porque nunca teve algo para poder comparar. Essas crianças, esse ceratocone, que começa muito precocemente, eles são muito agressivos. Mesmo que ele não queixasse piora da visão, um paciente com 11 anos, com 57 de curvatura, não há o que se esperar numa situação. Você tem que intervir o mais precoce possível. Se tivesse aí 22, 23 anos, você poderia até pensar que ele já evoluiu o que tinha que evoluir, e aguardar e tudo e tal. Mas você colocar lente de contato numa criança dessa, ela vai enxergar como nunca enxergou, vai ficar extremamente feliz achando que está sendo tratada pela lente de contato. Seria a última conduta que eu faria. Primeiro, que a lente de contato também, ela aumenta a possibilidade de prurido ocular. Essa criança é coçadora de olho, não tem dúvida. Agora a questão é, vamos tratar primeiro o olho direito ou esquerdo? Por quê? Acho que eu tentaria o olho direito primeiro também. Porque por mais que o esquerdo tá pior, eu não vou arriscar dar um tempo pro direito piorar e prejudicar melhor o olho do paciente. Então, Gente, pode falar. Não, concordo com o que a Maria Carolina falou. O prognóstico, qual o prognóstico que é melhor, direito ou esquerdo? Direito. Tá. E então, alguém mais quer fazer alguma observação? Ou vamos para frente? Acho que é isso, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que foi feito aqui. Uma córnea, olha a espessura dessa córnea. 480, 450. Isso aí, meu filho, vai evoluir, mas vai evoluir com força. Então eu programei, então, o crosslink para o olho direito, para depois fazer o anel no olho esquerdo.
Não há por que se pensar em fazer crosslink num cone grau 3, já com uma visão muito ruim. Você vai congelar essa córnea com uma visão ruim desse jeito? Tudo bem, o anel não segura em todos os casos, mas em alguns casos segura. Ele não é tão eficiente quanto é em adulto, para estabilizar o cone. Mas em muitos casos ele não evolui mesmo, também mesmo em criança. Percentual de evolução de ceratocone em criança é muito maior do que em adulto. Tá certo? E como essa criança ainda tem uma visão e provavelmente vai piorar pela progressão do cone, 11 anos, MACOD de 480, já está com 50 no olho bom de K máximo. Então, não há dúvida, você tem que preservar essa visão do olho direito, mesmo que depois você pense em fazer um anel nesse olho também. Dependendo do resultado do esquerdo, eu poderia até pensar também no anel no olho direito. Seria uma segurança a mais para evitar a progressão do ceratocone. Está explicado por quê? Sim. Então, vamos. Agora, vamos lá. Então, em maio de 2014, foi feito o crosslink no olho direito. Em julho desse ano, o anel no olho esquerdo com técnica manual. Em agosto de 2014, ele tinha a cuidado de usar o sem correção de 0,4 e 0,5, e a refração plano, menos 2,5 a 30, com a cuidado de 0,8, e mais 0,75 com a cuidado de 0,5. Colocar para o paciente verdadeiro ou falso após crosslink em olho direito e anel olho esquerdo. Ah, tá, é para responder, né? Agora, eu quero que você fale. Olha, gente, primeira coisa, vamos fazer uma coisa. Esse anel, 2014, possivelmente esse anel foi feito manual. Sim. Não tenho certeza, mas talvez você tenha alguma informação aqui para frente. O resultado, vocês observem, gente, o paciente tinha menor que 20/200 sem correção, ele agora está com mais 0,75, 0,5. Está com a visão hoje melhor do que ele tinha no olho bom. E observa que não é raro acontecer isso. Você faz o crosslink e muitas vezes você tem um pequeno aplanamento. Agora, aqui, não sei se com 1 mês de crosslink, 2 meses ou 3 meses, né, já teria um aplanamento para justificar uma melhora da visão tão grande. Mas o certo é que a visão melhorou. Então, diga lá. Você vai colocar para o paciente. Você vai falar com ele que é verdadeiro ou falso. Você vai mandar ele evitar exposição, evitar tocar os olhos. Você vai dizer se essas colocações são verdadeiras ou falsas, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, evitar exposição solar é verdadeiro, principalmente para o olho do crosslink, né? Já vai acontecer aqui aquele raise que acontece, a gente não pode piorar. Perfeito. Uhum. Evitar tocar os olhos sempre. Então, a gente tem que pensar que o anel pode ter uma extrusão de anel, e aquele olho já é um olho alérgico, então qualquer estímulo vai ficar coçando aquele olho. Então, sempre evitar tocar os olhos. Tratar a alergia de forma rigorosa, com certeza. Um paciente jovem, com alto risco de evoluir a doença, então o fator mecânico é bem importante em relação à evolução. Coçar os olhos pode tirar o anel da posição. Sim, também, verdadeiro. Coçar os olhos pode quebrar o anel? Não, acho que falso. Não sabia dessa. A visão vai piorar no olho direito e melhorar no olho esquerdo? Não, falso. A visão do olho direito vai piorar no... É comum piorar por causa do raise. Mas depois, no imediato vai piorar. É frequente piorar. Então, você deve prevenir o paciente. Você está colocando para o paciente, colocar para o paciente. Tá. Previna que vai ter uma piora. Uhum. Por quê? Porque se tiver um raise mais importante, o paciente está preparado para aquilo. O esquerdo, uma visão de menor que 20/400, qualquer anel que você colocar ali, provavelmente vai melhorar essa visão. Então, você pode dizer para ele que a visão vai piorar no olho direito, se não piorar, tanto melhor. Mas que vai melhorar no olho esquerdo, com certeza. Tá, a visão do olho esquerdo poderá melhorar nos próximos anos?
Acho que sim, até porque o resultado do anel é a longo prazo, né? Perfeito. Gente, o resultado do anel, eu diria que 80% do resultado do anel ocorre em torno de 6, 8 meses. Mas nós temos variações do ceratocone e alterações topográficas frequentemente melhorando anos depois do anel. Então, a gente tem que lembrar o paciente, vai acompanhá-lo periodicamente, porque periodicamente vai ter que trocar esse óculos dele, porque essa refração deve mudar. Certo. Agora, olha para você ver. Então, Olha como é que a visão melhorou em relação ao pré-operatório. de Mas eu 0 a gosto 6. sempre de testar a qualidade de visão. Sim. Você acha que a qualidade de visão está boa? Ó, a julgar pela refração, não sei. Acho que sim. Olha aqui, a diferença de você tratar um paciente precocemente e você tratar tardiamente. 0,5 é uma visão muito boa, gente. Você tira a carteira com 0,5 bilateral. Mas a sensibilidade ao contraste já está comprometida por causa das aberrações induzidas pelo ceratocone. Quando você trata precocemente, e aqui já não é tão precocemente, você ainda consegue preservar a qualidade de visão. Então, gente, mesmo que os dois tivessem a mesma qualidade visual, esse paciente ia dizer que o olho direito é muito melhor. Ok? Uhum. Vamos lá. Observe aqui. Ele operou em um olho em maio de 2014 e outro em julho de 2014. Observe lá agora, em 2015, como é que estava a sensibilidade ao contraste. Observe como é que ela melhorou com o tempo, Uhum. mas não normaliza, porque é um ceratocone já bastante avançado. Então, o anel, além de melhorar a acuidade visual, também melhora a qualidade visual. Porém, não a ponto de você dizer que aqui você vai ter um olho com uma qualidade de visão normal. Esse olho sempre será pior do que o olho com um ceratocone menos grave, mesmo que depois tratado. Ok? Isso é Certo. para a gente ter convicção de que a gente deve tratar precocemente o ceratocone. Observe aí, continua. Em julho de 2016, ele volta, refração dinâmica plano, menos 0,75 a 30, 0,8 de visão, e no olho esquerdo mais 2,5, visão 0,5. Então, tá aumentando aí o grau dele, né? Então, A refração dele agora é mais 2,5. uhum. E ele já tá com o anel. Uhum. Acho que um crosslink agora. Veja bem, olha aqui, ele estava em 57, o Camasso caiu para 47, 10 dioptrias de diferença. Aham. Mas o astigmatismo não mudou, para você ver. Porque houve uma redução da ceratometria, tanto no K1 como no K2. Agora, por que uma criança com 11 anos, por que ela não acomoda esses 2,5? Ela consegue acomodar esses 2,5 e volta àquela visão que ela tinha no pós-operatório imediato. Uhum. Por que ela não está acomodando? Ou será que ela está acomodando? O que você acha? Você não acha estranho? A amplitude de acomodação de uma criança de 11 anos Sim, é mas muito maior do que 2,5. então, mas a gente já falou sobre isso, né? Que o paciente que tem cone, ele praticamente, ele acomoda pouco. E mesmo que ele acomodasse, o olho dominante dele é o direito. Se ele acomodar o olho esquerdo, ele vai acomodar também, porque o reflexo do terceiro par craniano, ele é bilateral. Aí você vai fazer com que esse paciente se torne míope e vai ficar piorando a visão do olho dominante. Então, ele não acomoda para não atrapalhar a visão do olho direito, que é o olho dominante. Tá claro? Tá. Vamos para frente. Então, Então, a você vê que refração piorou. Então, está explicado porque que tem essa baixa de visão. Aí a questão é o seguinte, nós devemos tirar esse anel? O que você acha? Eu acho que não, porque a ceratometria melhorou, tá mais curva ali mesmo nasal, né? Mas Uhum. eu acho que não. Vamos ver o que foi feito.
eu acompanho sempre com topografias e também com teste de sensibilidade ao contraste. Tá, então, Observa que vai melhorando, a visão melhora, porém a qualidade de visão melhora, mas ela não fica normal. Você observa o olho esquerdo, que é o olho do ceratocone grave. Tá certo? Então, tá. Então, esse paciente, então, aqui está a ceratometria dele, ó, 50, 45, 47, 42. Observe como que teve um aplanamento no olho com crosslink. Isso acontece, gente, com frequência. E o grande problema é quando esse aplanamento ele é progressivo. E a paciente vai se tornando hipermétrope. O olho esquerdo, 57, 49, quase 50, 57, 50, 47, 40, 47, 41. Então, você observa que é uma córnea com padrão muito irregular, né? Um aplanamento muito grande nasal no olho direito, mas a acuidade visual dele estava preservada, 0,7, 0,7. Lembrando que ele não consegue ter 0,7 no olho direito, no olho esquerdo, porque ao acomodar, ele miopisa o direito. Então, ele não acomoda. Por isso que ele continua com a baixa divisão no olho esquerdo. Vamos lá. Então, em 2016 ele voltou, tinha aumentado a hipermetropia, mas foi observado. Em janeiro de 2017, a refração dinâmica era plano, menos 2,5 a 30, cuidado de 0,7. Olho esquerdo mais 2,5, menos 1,5 a 135, 0,7. Também foi observado em 2018, janeiro, um ano depois. Acuidade visual 0,7, 0,8, 0,8 mais 2 com correção. Aquilo que eu comentei com vocês. Isso é 4 anos após a cirurgia. Observe que está mudando a refração. Isso vai mudando. Agora, esse 1,5 aqui foi bom aparecer, porque ele vai reduzir o equivalente esférico e permite esse paciente usar mais esse olho esquerdo. Tá certo? Mas observe que não normaliza a sensibilidade ao contraste. Aqui agora nós já estamos falando de 2020. Está com 42 por 48. 36 por 47. 38 por 47. Você vê que está variando. Isso aqui é em 2017. Esse aqui é em 2019. Observe que há uma variação da topografia. Isso não é raro de acontecer. Então, nós paramos aqui em 2018, ele já estava com mais 2,5 menos 1,5. Continua. Então, em janeiro de 2019, ele era 0,7, ambos os olhos com correção. Em março de 2020, também mantive 0,7, a refração plano, menos 3 a 30, e mais 2,5, menos 1,5 a 135, 0,7. Quanto mais tempo vai passando, menos variação a gente vai tendo. Então, isso aqui é para a gente lembrar desse trabalho. Quando você pega um ceratocone em criança, isso aqui é em criança, gente. Tá certo aqui, ó. Progressão de um ceratocone leve por uma observação longitudinal com topografia. Bom, você observa o seguinte, aqui está o percentual de olhos e aqui está o número de anos. Observe que eles acompanharam 94 olhos, não sei de quantas crianças, porque muitas vezes o ceratocone se manifesta em um olho. Bom, 25% dos cones evoluem. E desses que evoluem, 25% evoluem em 1 ano. E os 75% restante evoluem em 5 anos. Você nunca pode dar alta para uma criança dessa, porque o risco de evolução posteriormente é real. E observa o seguinte, que ele colocou como sinal de progressão maior ou igual a 1,5 de dioptrias da ceratometria central. Normalmente se considera progressão uma dioptria. Ele ainda foi mais rigoroso para confirmar a progressão. Está claro esse gráfico aí? Vamos para frente. E olha que coisa interessante. A gente fala muito de não coçar o olho, né? Então, quais são os fatores preditivos de evolução do ceratocone? Idade muito jovem, baixa acuidade visual. Esses são os fatores que são fatores de risco para a evolução do cone, tá? Baixa visual com correção, plaquimetria menor que 350 micra, alteração doente do camáximo para o oblíquo. Isso. O ceratocone, quando começa a evoluir, gente, o cone vai se tornando oblíquo. Às vezes é um cone ortogonal e num eixo de 180 ou 90, ele vai se tornando oblíquo. Porque o ceratocone leva a uma simetria da córnea.
E essa simetria, ela é principalmente, a evolução do cone é geralmente temporal inferior. Agora, observe aqui. O que é que não foi fator preditivo ou fator fator de risco para o ceratocone? O que é que não foi? Sexo, atopia e hemetropia esferocilíndrica. Sim. Então, se observa que o fato de ser alérgico não é um fator de progressão. O fator de progressão é coçar o olho. Sim. É o trauma. Sobre o Mecânico. epitélio que tem a metaloproteinases, tem também citocinas, né, inflamatórias, tem vários fatores de crescimento, fator tumoral, tem vários fatores de risco de inflamação. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Está claro isso aí? Sim. Eu diria que, gente, que menor que 400, 420, 450 já é um risco. E aqui está sendo muito rigoroso, né? Uma Accord 350 numa criança, puxa vida, é um ceratocone que vai para transplante. Bom, então, continua aí. A perda de sensibilidade ao contraste no ceratocone ocorre nos estágios iniciais, mesmo com a boa acuidade visual. Acuidade visual 0,08 e 0,5 sem correção. O olho direito, a refração. Mais 1,5, não sei se é mais ou menos, 1,5 menos 2,5 é 60, com 0,5 de visão, e olho esquerdo plano, menos 1,25 a 105, acuidade visual de 0,8. Então, você observa que os eixos são oblíquos. Observe que a acuidade visual do olho esquerdo é normal, praticamente. Mas olha a sensibilidade ao contraste. Já está se tornando pior, ou seja, já teve perda de sensibilidade ao contraste pela indução de aberrações de alta ordem. Então, o ceratocone ainda, a gente diria, frustro, né? Ou ceratocone grau 1. Então, a gente tem que lembrar que, quanto mais precoce você trata o ceratocone, maior a chance de você preservar a sua qualidade de visão. Você diria, olha para esse olho esquerdo dessa topografia, você diria que isso aqui é um ceratocone? É sempre aquela história, né? Que mesmo que não tenha ali normal, se o outro olho tem, é bilateral, então a gente tem que ficar atento. Bom, então eu diria o seguinte, que o diagnóstico mais precoce, ele é através de rastreamento genético. Tem alguns genes que são comprometidos no ceratocone. Mas esse teste ainda não está disponível clinicamente. Um outro teste seria a análise bioquímica dessa córnea. Isso também não é uma situação assim, muito fácil de se obter. Então, o dado mais precoce seria genético, depois o bioquímico, e depois qual que seria, que vocês acham que seria? Você comentou ontem do mapa epitelial, né, e da sensibilidade ao contraste. Perfeito. Isso, gente, altera, principalmente a sensibilidade ao contraste, ela altera antes da tomografia, porque às vezes o cone está começando na superfície posterior da córnea e não afeta a superfície anterior, que é medida pela topografia. A sensibilidade ao contraste se altera antes que haja uma alteração da topografia ou da tomografia. Tá certo? Do ponto de vista clínico, esse olho esquerdo é um olho normal. Por quê? Porque a sensibilidade ao contraste está normal. Ou seja, ele pode ter uma genética de ceratocone, pode ter uma alteração bioquímica da córnea, mas não, o fenotipo dele não se manifestou. Ou o fenótipo, né? Então, 13 anos. A córnea é 487, já é uma córnea muito fina nessa idade, porque vai afinar mais com a evolução do cone. O que nós aprendemos nesse caso, então, Leva? Então, importância do teste de sensibilidade ao contraste no controle da evolução do ceratocone. Mesmo K máximos extremos podem se beneficiar do anel, porém os melhores resultados são os cones menos avançados, quando não tem boa acuidade visual com correção. Os resultados visuais após anel se alteram ao longo dos meses e anos após a cirurgia. Só intervenha se não ocorrer melhora visual ao longo do tempo. Não avalie o resultado apenas pelo aspecto da topografia.
O teste de sensibilidade ao contraste é muito útil na avaliação da qualidade visual. Antes da cirurgia, o paciente não consegue atingir os níveis mínimos de contraste dependendo da gravidade do cone. Mesmo com uma boa qualidade visual, a cirurgia de anel geralmente não restabelece uma boa qualidade visual. Assim, todo o esforço deve ser feito para evitar a evolução da patologia. O crosslink deve ser realizado antes da deteriorização da qualidade visual. O ideal seria ter feito o tratamento mais precoce. O anel frequentemente estabiliza o cone, porém, se tiver alterações topográficas consistentes indicando a evolução, o crosslink deve ser realizado com brevidade. Crianças cooperam de forma surpreendente se você conquista a sua confiança. Seja otimista e cordial durante a consulta e prometa que não sentirá dor. Explique as vantagens de não ter que ir a um hospital e tomar anestesia geral. Após o implante de anel, os pacientes geralmente não coçam os olhos se forem alertados para o risco de retirar o anel ou até quebrá-lo, sendo necessária nova cirurgia. Comentários? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu só não sabia mesmo que o trauma poderia quebrar o anel. Eu vou ver se eu acho uma fotografia. É uma fotografia muito legal. Eu até levei esse caso para um congresso há uns tempos atrás, mostrando um anel na posição, bonitinho, um anel lá, mas quebrado. E ele perdeu um pouco do efeito, evidente. Mas a visão ainda estava razoável, então eu optei por manter o anel lá. Bom, vamos para um outro caso aqui agora. O Reinaldo, deixa eu perguntar uma Pois não. coisa. Quando o crosslink se ele começa a planar demais progressivamente, tem alguma coisa para a gente fazer? Rezar. Entendi. Porque o efeito dele é no estroma da córnea. Então, esse efeito ele vai continuar. Agora, felizmente, eu nunca tive um caso de aplanamento progressivo, porque um pequeno aplanamento, ele é até bom, porque melhora o K máximo. Mas o problema é quando você não tem controle desse aplanamento. Entendeu? Bom, mais alguma pergunta? Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Não sei Quero quem sim, mais está na Reinaldo. sala. Com relação a resultado final no implante de segmento de anel, todo paciente que eu vou operar, e a primeira coisa que eu falo com ele é que o resultado final se processará de 6 meses a 1 ano após o procedimento. É muito importante que o paciente tenha ciência que a visão vai flutuar bastante na fase inicial e que realmente o resultado final a gente pode avaliar com 1 ano. Hoje, eu implantei um anel 320 por 250 em um paciente de 19 anos, há 15 dias atrás, que tinha um equivalente esférico ao redor de -8, -8,5. Esse paciente, ele simplesmente não estava conseguindo trabalhar porque ele não se adaptava nem com óculos, nem com lente de contato. E estava com uma qualidade de visão realmente muito ruim. A doutora Ana estava até na clínica hoje à tarde lá junto comigo. Esse paciente, nós fizemos lá uma cuidado visual, uma autorrefração nele, está com um equivalente esférico de -0,50 de cilindro, o esférico todo corrigido, e ele chegou à visão 20/20 sem correção, sem nenhuma dificuldade, é claro que com uma cuidado visual binocular. Mas Quanto que interessante. era, Arnaldo? A refração? A refração dele era assim, -5 com -4 a 70, um equivalente esférico é de -7, -8. E uma visão muito ruim. Então é impressionante como é que o anel, que muitas vezes um anel com 15 dias, ele já propicia uma qualidade de visão excelente para o paciente. É claro que eu ainda não fiz. Não, a doutora Ana estava até lá, nós ficamos surpresos como é que a visão dele estava excelente, o paciente muito satisfeito, já queria voltar pedindo autorização para voltar para a academia. Ele, inclusive, tinha aula de jiu-jitsu, perguntando se podia voltar para o jiu-jitsu, coisa que nós não indicamos para ele. Mas é interessante como é que esses anéis de segmento longo, eles melhoram muito a qualidade de visão do paciente, e assim, de uma maneira bastante rápida também. É claro que esse resultado que eu tive hoje não quer dizer que é um resultado definitivo. De repente,
daqui a 1 mês, 2 meses, ele até pode ser que ele volte a ter um componente cilíndrico importante. Mas, no momento, ele estava assim, extrema, e uma refração, assim, é claro que a autorrefração não é muito confiável nessa fase, mas assim, a autorrefração estava com plano, com menos 0,50, 30, ou uma coisa assim. Realmente é um caso muito bom e a gente ficou muito satisfeito, e o paciente mais ainda. Mas é isso, vamos convidar então o doutor André para o próximo caso aí. É um resultado realmente inusitado, porque o anel, por exemplo, HM, que foi proposto para miópia, ele corrige aí em torno de 4, não mais do que isso. Exato. E hoje aconteceu o seguinte, hoje me apareceu um paciente, vai virar caso desafiador. É um paciente com menos 6 de miopia. E esse paciente não usa óculos. Eu nunca vi um negócio desse. Ele trabalha no banco e ele fala que não enxerga nada dos clientes, ele vê os clientes tudo igual. E que ele põe o monitor bem pertinho para ele enxergar. Que ele não usa óculos. E na rua, ele fala assim, eu vou para a padaria, tudo, sem óculos, porque ele não usa óculos. Eu falei assim, mas como que você vai para a padaria? Eu falei assim, não, sabe o que eu faço? Eu já sei o caminho. Quando ele quer escolher alguma coisa, ele chega perto do nariz, quando ele vai pagar, ele olha perto do nariz também, então ele vai pelo rumo. Quer dizer, quando um cara cai num bueiro, você não entende, é porque ele é cego, né? Não está enxergando. Mas esse paciente, por exemplo, tem uma córnea de 470 micra, e ele vem encaminhado para operar. É uma córnea normal, mas 470 micra. Então, eu falei com ele da lente fásica e falei com ele do anel HM. Ele já foi lá no ocular laser fazer um pentacam, nós vamos colocar um anel HM, então acho que vai ser um caso interessante para mostrar para vocês. Aí nós vamos ver quanto que vai corrigir. Bom, vamos em frente aqui. Vamos chamar o André, então, para esse próximo caso. Tá, apareceu aí? Apareceu. Perfeito. Tá. Vamos lá. Então, vamos lá, André. Esse aí é o prontuário. Tá. O paciente veio a consulta em 2007 para avaliar a lésion intraestromal. 2007. Feito implante de anel AO, prontuário físico não encontrado. Agosto de 2008. Quase foi reprovado no CNH. Refração do óculos. Menos cuidado de 0,8. Menos 2 com menos 0,75 a 90 a cuidado de 0,8. Biomicroscopia, anéis ok. Agosto de 2021. Menos 2 com menos 6 a 100, 0,8 também. Menos 2 com menos 0,75 a 90, 0,8. Anéis ok. Agosto de 2022. Usa óculos apenas para dirigir e ver TV. Menos 2 com menos 1 a 90, 1. Menos 2 com menos 1 a 90, 1. Anéis ok. 42,25 por 43,5, 76. 42,85 por 43,80 a 150. Gente, manter... Pois não. Olha, gente, a área central dessa córnea. É difícil você ter um anel que dê uma córnea tão esférica como essa aqui. O outro olho que tinha um ceratocone mais avançado, você observa que a área central, a gente só usa os 3 milímetros centrais, gente. Esse primeiro anel aqui é 3, 5 e 7. Observa que aqui, ó, tá limpinha. O cone foi jogado tudo para fora da área de 3 milímetros. É um resultado realmente excepcional. Tanto que tem uma visão de 1. Vamos continuar. Aí, então, os anéis. Tá certo? Certo. O que esse caso tem de desafiador? Vocês viram alguma coisa? Olha os anéis aí. Esse aqui é um anel que eu uso muito pouco, é de 210, no entanto, tem um resultado muito bom. Esse aqui é um segmento curto. Gente, esse anel, observe aqui, 2007, a gente não tinha fento segundo nessa época. Ou seja, esses anéis foram feitos manualmente. Tá? Tá. Vamos lá. O que aprendemos nesses casos? O anel intraestromal bem implantado com a técnica manual tem um resultado semelhante ao fento. Diferentemente do implante com fento, a técnica manual tem uma curva de aprendizagem lenta, associada a várias complicações, sendo o anel superficial a mais comum. O excesso de manuseio na técnica manual causa maior desconforto e a cooperação do paciente é fundamental.
Casos excelentes com a técnica manual são menos frequentes. Porque geralmente ele não é plantado com qualidade, né? É mais difícil. Alô, alô? Reinaldo, acho que o André caiu aí. Ele saiu, deve estar voltando. Tá. Deve Então, ter tido gente, algum problema na internet dele. chegou aí? Está entrando de novo, espera aí. André, Caiu minha internet aqui, doutor Arnaldo. Desculpa. ok, vai em frente. Voltando lá. Número 5. Os bons resultados dependem da técnica e do planejamento. 6. Evite associar o implante de anel com correção refrativa. 7. Mesmo com uma técnica apurada e uma boa acuidade visual, com frequência a qualidade visual ainda é comprometida pelas aberrações de alta ordem associadas ao cone. Se o cone estiver estável e o paciente não tiver resistência ao uso da lente de contato rígida e permeável, esta é a primeira opção em função da excelente qualidade visual. Muito bem. Alguma pergunta sobre esse caso, gente? Isso eu estou mostrando, gente, porque até ter o Fento começou quando, Arnaldo? 2015, mais ou menos? Chegou em 2015 para a gente. Tá. Nós ficamos quase um ano negociando ele, mas chegou em 2015. Vocês veem o seguinte, quantos anéis eu já mostrei, só que às vezes eu esqueço de falar com vocês que foi manual. Mas tudo que foi feito antes de 2015 é manual. E o que foi feito depois de 2015, poucos são manuais, tá? Porque realmente a técnica com Fento, ela permite uma previsibilidade maior da profundidade do anel. E a profundidade do anel é crítica para os bons resultados e para evitar complicações. Um anel superficial, principalmente se o cone estiver evoluído. Por que o cone evolui? Às vezes ele evolui pela própria diminuição da espessura da córnea. Esse anel pode ter ficado uma espessura até boa, mas com o afinamento da córnea ele vai se superficializando e uma hora ele vai ter extrusão. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? E outra coisa também. É importante lembrar que vocês vão ter a oportunidade de fazer um wet lab agora, e se vocês forem para uma cidade que não tiver o Fento, ou o paciente não tiver condições de fazer com Fento, gente, não é uma má prática você fazer um anel manual. Bem realizado. Agora, eu comentei com vocês, aquele vídeo da Ferrara, ele mostra como você não deve colocar o anel. Porque ele coloca aquele delaminador em diagonal. É por isso que ele fica mais superficial. Ele tem que entrar perpendicular e depois você ir no fundo da incisão e depois você ir no sentido do túnel. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, Diga. Reinaldo, a minha Vamos lá. pergunta não é sobre esse caso, não. É sobre o caso anterior, que o doutor falou sobre o anel HM. Geralmente, eu sei que tem duas espessuras, né? Geralmente, qual Atualmente ele é 400 micras, é uma espessura só. Ah, tá. Geralmente, quanto é esperado para de correção de miopia? Assim? Em torno de 4 dioptrias. Ah, tá. Eu achei que então só tem uma espessura. Eu achei que fosse. Como ele tem um diâmetro grande, ele vai pegar uma área da córnea periférica que a espessura é maior, então você consegue colocar. Geralmente, a gente coloca ele na metade da espessura da córnea. Ele é muito grande, realmente. 400 micras, gente, é uma espessura absurda. Quando você vê um corte na lâmpada de fenda, a gente fica até assustado como que esse anel é grosso. Mas na periferia também a córnea é mais grossa. Essa pergunta da Ana aí, ela é interessante pelo seguinte: o anel HM ele é chamado de HM, de raio maior, mas o nome está errado, ele não corrige a alta miopia. É verdade. Ele é um anel que é colocado na zona óptica de 6 milímetros ao invés de 5, com essa espessura que o Reinaldo já falou aí, de 400 micras. Então, o máximo que a gente consegue corrigir com o HM é 4, 5 dioptrias. A vantagem do HM seria que, teoricamente, você poderia fazer uma ablação, você tem espaço na zona óptica central da córnea para uma eventual ablação, se for necessário. Mas, na realidade, pessoal, se você precisar corrigir mais do que 4 ou 5 dioptrias, o anel HM não se presta para isso. Tem que ser o bom e velho anel de 320 por 300 ou 320 por 250 lá da Ferrara.
Semana passada, foi me encaminhado um paciente por um colega nosso aqui, que eu não vou dizer o nome, é um colega que já está quase aposentando. Então, ele me mandou um paciente com menos 18, menos 17,50 no olho e menos 18 no outro, com um componente cilíndrico pouco importante. Esse paciente, ele, na realidade, ele não queria fazer... ele tinha uma inadaptação com lente de contato, tanto lente rígida quanto gelatinosa, ele simplesmente não se adaptava. E ele não queria lente fácil, em hipótese alguma, ele não queria uma cirurgia intraocular. Então, o colega, ingenuamente, me encaminhou para que eu fizesse avaliar uma ablação de superfície nele, coisa que é impossível. Vocês sabem que no plano corneano, o máximo que a gente consegue corrigir com um PRK, um LASIK, é 8 dioptrias, um equivalente esfera de 8, no máximo 9. Mesmo assim, se esse paciente tivesse uma espessura corneana acima de 600. Mas esse paciente estava tão motivado para a cirurgia que eu coloquei um anel... Vocês estavam lá na sexta-feira passada, eu coloquei um anel de 320 por 250 no olho esquerdo e um anel de 320 por 300 no esquerdo. E essa miopia desse paciente, eu examinei ele ontem, ele está nesse pós-operatório imediato, ele está com menos 10 no olho e menos 7 no outro olho, e extremamente satisfeito, porque realmente ele passou de 18, um paciente que tem 18 dioptrias de miopia e baixa para 8, 9, equivalência de 8, 9, na realidade a gente muda a vida dele. Então, eu prescrevi ontem um óculos transitório para ele usar aí durante uns 2 meses, e vou continuar acompanhando ele. Ele é um paciente que, se a miopia dele ficar em menos 8, menos 9, ele já está feliz da vida. E o objetivo da cirurgia era esse mesmo, era aplanar a córnea e corrigir. De repente, se conseguir corrigir metade da miopia, já está resolvido o problema dele. Ele usava um óculos totalmente antiestético, um óculos pesado, um rapaz jovem, solteiro, que nunca pôde praticar esporte, até por essa baixa acuidade visual e essa baixa qualidade de visão. Com óculos, então, essa cirurgia vai mudar a vida dele. Então, aquele paciente que realmente ele sabe das limitações da cirurgia e concorda com fazer, a gente pode fazer e vai ficar extremamente satisfeito. Vocês estavam lá sexta-feira passada, acompanharam, e eu vou dar notícia desse paciente para vocês, porque realmente é um caso muito interessante. Então, Reinaldo, vamos convidar agora... Obrigado. Vamos convidar agora a doutora Ana Maria para apresentar esse próximo caso aí para nós, por favor. Gente, esse caso do Arnaldo ilustra uma coisa que eu sempre falo com vocês. Evite criticar a conduta de um colega, porque vocês não sabem as condições que o colega fez o tratamento. Eu já fiz um LASIK, um paciente com mais 8, acho que eu comentei para vocês, era um policial militar do Exército, trabalhava na Amazônia, atrás de contrabandista, atrás de traficante, e ele usava um óculos muito grande, muito grosso. E ele falava o seguinte: se esse óculos meu cair na selva, bater num galho de árvore, correndo atrás de bandido, eu vou morrer, porque eu não vou achar o caminho de volta. Então eu fiz, e hoje ele usa um óculos com um grau muito pequeno, mas ele tem uma visão útil mesmo sem correção. Muito bem, vamos lá. Quem vai apresentar esse caso? Eu. Doutora Ana Maria. Então, vamos lá, Ana. Maio de 2017, feminino, 17 anos, primeira consulta, encaminhada para controle de ceratocone, usuária de lente de contato rígida e gás permeável. Consulta atual, né? Correção atual. Correção atual. Olho direito plano, olho esquerdo plano, a menos 0,75, a 169, acuidade visual, 0,32 AO, sem correção. Trouxe exames, paquimetria, olho direito 480, olho esquerdo 473. Aqui, maio de 2017, olho direito 47,40, olho esquerdo 45. Do OPD, tá? Do OPD Scan, que é aquele aparelho multiuso da Nidec. Certo. E o olho esquerdo
49,34, olho direito 49,34 e o olho esquerdo 46,04. Nessa data, o olho direito 45,37, olho esquerdo 47,75 e o olho esquerdo 46,37 a 49,62. Refração dinâmica, olho direito plano, a menos 1 a 60, visão de 0,9. Olho esquerdo plano, menos 2 a 120, visão de 0,9. Na biomicroscopia, conjuntivite papilar gigante importante em ambos os olhos. Conduta. Crosslink, refração com óculos, passar óculos, né? Anel ou outra. Então, primeira coisa, né? Tratar a conjuntivite. Tratar Perfeito, com certeza. Mas é uma jovem de 17 anos. Tratar a conjuntivite é fundamental. Mas você pensaria em algum outro tratamento para essa paciente? Então, no momento do tratamento da conjuntivite, mantê-la com um óculos, né? A princípio. Você observa o seguinte, essa paciente foi encaminhada para cirurgia, gente, porque olha qual o óculos que ela estava usando, isso aqui é correção atual. Plano e menos 0,75, eixo 169. Quando eu fiz usei a relação de Legrand, 0,3, ela não podia ter esférico. Se tivesse, seria insignificante. Mas ela deveria ter uma visão boa se eu corrigisse adequadamente esse cilindro. Observe que quando eu corrigi a refração adequadamente, ela foi a 0,9 em ambos os olhos. Então, esse paciente já usava lente de contato. A primeira coisa que você faz, gente, papilar gigante, a causa mais frequente é o uso de lente de contato, principalmente gelatinosa. Mas toda lente usada de uma forma abusiva, sem cuidados de asepsia adequados, vai desenvolver uma reação alérgica. Então, continue. Certo. Esses dados aqui iniciais, eles foram... tá. Eles foram os anteriores ou não? Deixa eu... O paciente chegou, quando eu ponho correção atual, é aquela primeira correção que ele chegou em 2017. Então, Okay? a conduta, né, foi prescrição de óculos, suspensão do uso das lentes de contato, avaliar o comprometimento visual e o risco de progressão, fazer uma tomografia para acompanhamento da progressão do mesmo aparelho e encaminhar para alergista. Você observa que é 0,9, uma quantidade de visão excelente, mas observa a sensibilidade ao contraste, como é que já está comprometida. Essa paciente não tem boa visão noturna, ou seja, não é um diagnóstico precoce, ok? Esse é um diagnóstico já, quando está evoluindo. Então, vamos lá, continue. Continua onde tiver em negrito, que é onde você parou. Em novembro de 2017, relata piora da visão com correção. Relata muito prurido ocular, não fez o tratamento. Tomografia inalterada em ambos os olhos, refração dinâmica, olho direito. Plano a menos 2 a 60, visão de 0,9. Olho esquerdo, plano, menos 3 a 120, visão de 0,8. Então, assim, a visão... com correção alterou mais, nem alterou tanto assim, né? Você vê que a gente não pode comparar esta topografia aqui com esta, porque são tecnologias diferentes. Eu posso comparar esta aqui com esta, certo? Essa aqui foi feita em julho de 2017 e essa aqui em novembro de 2017. Você vê que a ceratometria máxima, mínima, está bastante estável, né? Não teve evolução. Tá. Então, vamos ver aqui. Então, o que foi feito? Então, continua. Então, atualizar os óculos, né? A gente não vai indicar o crosslink com a conjuntivite ativa também, né? E encaminhado ao alergista, não seguiu a orientação. Ela tem que ter, tipo assim, conscientizar mais a paciente também, né? Com certeza, Voltou após 4 anos.
Então, ela voltou após 4 anos em uso de tracolimo 0,03%, Patanol S e Loteprol. Exame recente, olho direito. Refração do olho direito, menos 2,5 a menos 4, ao eixo de 30, visão de 0,5. E o olho esquerdo, menos 4,75 a menos 4, eixo 90, visão de 0,5. Na biomicroscopia, reação inflamatória importante em ambos os olhos. Trouxe Orbiscan. Paquimetria 383, olho direito, olho esquerdo 369, cerato do olho direito 54,50, a 49 a 90, e o olho esquerdo 54 a 70, 51,1. Na biomicroscopia, conjuntivite papilar gigante importante em ambos os olhos. Conduta. Mas aqui... Crioterapia, tá. Nossa, mudou muito, né? Muito. Observe que ela ficou acompanhando comigo, eu mandando ela para alergista até novembro de 2017. Ela sumiu. Voltou após 4 anos. E nesse médico que ela estava tratando, ele indicou crioterapia para poder tratar essas papilas. É um tratamento que você usa quando outros tratamentos não se mostram eficientes, tá? Certo. E aí? Vender a lente, com certeza, né? Não tem dúvida. Que ainda estava com a conjuntivite papilar. Não indicaria crosslink nem anel. Manteria o óculos. Assim, teve uma progressão importante também, né? Só pela refração aqui dela. Mas você acha que tratar alergia com cone que está evoluindo, tudo bem, você suspende a lente, trata a alergia, a paciente vai coçar menos o olho. Mas ela agora está com uma córnea inferior a 400 micra, uma progressão evidente em ambos os olhos, uma perda de visão importante em ambos os olhos. O que você faria? Assim, também indicar crosslink com essa PAC também é bem com a conjuntivite ativa. Acho que... Não, tentaria outra medida para tratar com mais eficácia essa conjuntivite papilar, né? Na verdade, é o seguinte, quando eu mando para um alergista, é porque eu sei que o alergista vai tratar de forma rigorosa. Ele não fica ali só pingando lubrificante, passando Lastacaft ou Patanol, não. Ele vai tratar sistemicamente, orientar o habitat desse paciente, os cuidados que tem que ter, tá? E, em muitos casos, inclusive, vacina. Então, você não consegue controlar a alergia. Mas controlando a alergia, vai continuar coçando o olho, vai continuar piorando o cone. Ao mesmo tempo, ver esse ceratocone progredindo assim, não fazer nada também, né? Tipo... Sim, mas então tem as opções aí. O que você faria? Você faria crosslink nesse... Mesmo com essa conjuntivite? Não, estou te perguntando. Você acha que não deve? Você fala que não. Acho que não, por enquanto. Estou na dúvida. Tá. Alguém quer ajudar aí? O crosslink talvez seja pior por causa da PAC mesmo, que ele vai atuar em toda a córnea, né? Mas se for olhar nos 5 milímetros centrais, talvez ela tenha uma espessura ok para colocar um anel. Talvez pode ser uma opção. Não sei. Bom, vamos em frente. Bom, aí eu virei para essa menina e falei com ela. Falei com a mãe dela, né? Falei assim, olha aqui, moço, peguei o prontuário, por isso que é importante escrever o prontuário. O prontuário é a nossa maior defesa. O que não está no prontuário não foi feito do ponto de vista legal. Eu virei para a mãe e falei assim, olha aqui, essa menina esteve aqui com uma visão muito boa em 2017, foi orientada um alergista, ela não procurou alergista, depois voltou, também não procurou, mandei para o alergista de novo. Então, vamos combinar o seguinte, eu só vou tratar dessa menina se ela seguir as minhas orientações. Se não seguir minhas orientações, eu não vou tratar dela, porque eu não quero ver essa menina ir para transplante de córnea. Entendi. E também colocar, assim, às vezes, pensando no anel, nesse caso, tem risco de extrusão, neovascularização, né? Fazer com o olho dela estava realmente muito quente, estava um olho... ela devia coçar muito o olho.
E ela já estava usando, inclusive, um imunomodulador, que é o Tracolimos, e um corticoide né, milesimal, que é o Leoteprol. Bom, então vamos continuar. Tá. Primeiro, suspender Loteprol em Estava uso usando há mais de um ano, gente. O corticoide milesimal, ele a curto prazo, ele não tem problema, mas a longo prazo, ele pode ter interferência, sim, na pressão. Tá certo? Porque o problema do corticoide, da toxicidade, não é a dose, mas o tempo de uso. Se você usar um corticoide, 60 miligramas de corticoide, durante uma semana, de meticortem, uma coisa assim, de prednisolona, não vai acontecer nada. Mas usa 20 miligramas ou 10 miligramas durante um ano para ver. Vai voltar com catarata. Então, vamos lá, continue. 2. Tomografia em 6 meses, progressão. 3. Orientada para a possibilidade de anel se comprovar a progressão. Não continuar o tratamento se não seguir as orientações. Tem a 5 que eu não estou conseguindo ler, porque minha tela está cortada, a última. Ah, é? Eu não acho que não tem mais nada, não. Será que tem? Não sei. Não tem, não. Não É isso continuar o mesmo. tratamento e não seguir as orientações. Tá. Passa a opção. Bom, isso aqui, então, foi o que eu fiz quando ela voltou, depois de 4 anos. Certo? Bom, iniciou o tratamento com o alergista. Quando eu falei mais de uma forma mais incisiva, então continuei. Faz em 4 de 2021. Faz uso de lente de contato rígida, Não, parei. Ela parou. A gente parou. Tá. Faz uso de lente de contato rígida, portadora de ceratocone, já ficou sem a lente de contato para tratamento. Está em Isso uso aqui, só um minutinho, só para você entender. Só É, para você entender. Isso aqui é o relatório da alergista, tá? Ah, tá. Certo. Ela foi falando lá para a alergista e ela foi anotando no prontuário. Certo. Está em uso de Tracolimos, Patanol e Loteprol. Trouxe exames. IgE total 525. Eu não estou enxergando bem aqui. Cão, gato. Ah, tá. Cão 21,2, gato 7,1 e H alguma coisa 261,4. Casa, cão dentro, cortina, tapete, pano, vassoura, sem capa, pelúcia, bio. Tudo que não deve, né? Por isso que eu falo com vocês, gente, quando você manda para o alergista, ele não vai tratar só o olho. Ele vai tratar a casa, vai tratar a família, vai tratar os animais de estimação, etc, etc, etc. Ótimo. Na bio anterior, o olho direito sem alterações, olho esquerdo com papilas gigantes em tarso superior. Câmara anterior formada, sem reação de câmara, conduta. Oriento ficar sem a lente, retorno em 45 dias. Uso oral, prednisona 20 mg, um comprimido ao dia durante 5 dias, meio comprimido ao dia durante 5 dias, 1/4 do comprimido durante 5 dias e parar. 2. Tracolímios, 0,03% colírio aquoso, uma gota em cada olho de 12 em 12 horas até o retorno. 3. Iabac ou Artelac Rebalance, uma gota em cada olho 4 vezes ao dia. Uso Vocês veem, gente, que o alergista não brinca, não. Ele não fica brincando de tratar alergia, ele vai para a luta, ele vai orientar mudança de hábitos, tira o cachorro dentro de casa, então você faz assim, vai dormir lá na casinha do cachorro, você tem que ficar dentro de casa. Você tem que ser bem rigoroso, porque quando uma pessoa é displicente, se você não for muito rigorosa, só desse jeito eu não vou tratar de você. Aqui está mostrando os exames que foram pedidos, aqui os valores de referência, tudo alterado, né? Mostrando que ela tem uma resposta muito grave. Você vê o valor de referência, 0,1, 0,7, 21. Valor de referência do IgE múltiplo, esse HX2, 0,1, 0,7, 61. IgE total. Até 2, 3, 525. IgE específico para epitélio de caspa de gato. 0 qualquer coisa, 7,1. Então, quer dizer, uma paciente dessa, a gente esquece, vocês acham que vão tratar uma paciente dessa. É por isso que eu falei, quando você tem dificuldade, uma alergia grave, encaminhe para uma pessoa, encaminhe para uma oftalmologista que tem uma pós-graduação em alergia, que é a doutora Mariana Senf.
Ela escreveu até há pouco tempo, eu mandei para vocês um livro sobre alergia. Eu acho que vale a pena vocês lerem, bastante prático. Bom, então vamos continuar. O que é que nós aprendemos nesse caso? O que aprendemos nesse caso? Todos os oftalmologistas acreditam que coçar os olhos piora o cone. Porém, poucos levam a sério o tratamento da alergia que evita o trauma ocular. O tratamento com alergista está muito além de prescrever antialérgicos, o perfil imunológico, uma abordagem sistêmica e tratar as condições ambientais estão entre as estratégias do especialista. 2. Um olho inflamado precisa ser tratado antes de se considerar alguma conduta cirúrgica. 3. O paciente tem o direito de escolher o médico e o médico tem o direito de não tratar o paciente que não segue as suas orientações, exceto casos de urgência ou na ausência de outro médico. 5. Essa paciente tinha todas as condições necessárias para a progressão do cone. Jovem, alergia mal controlada, córnea fina. No entanto, o cone não está progredindo. O controle periódico é fundamental. Em crianças, 25% dos casos de ceratocone evolui. A evolução pode ocorrer após vários anos do seu início. 7. A avaliação da progressão deve ser feita com o mesmo equipamento. 8. Uma causa de conjuntivite papilar gigante é o uso de lente de contato, principalmente gelatinosa. No entanto, a paciente continuava usando as lentes de contato com acompanhamento de oftalmologista. Tratamento do cone, medir a pio durante e após a suspensão dos corticoides. Isso aí é um quadro que o Emílio Suzuki me deu. Observe para você ver. Quando você suspende, o paciente pode ficar até 12 semanas ainda sob efeito do cortisona. Ou seja, você tem que monitorar a pressão antes, durante e depois. Antes e durante para saber a variação da pressão. E depois pode o efeito a longo prazo desses corticoides. Observa que também a fluometolona, que é um corticoide bem mais fraco do que a prednisolona e o dexametasona, você também tem aumento da pressão. Mas é 2,9 a 6, espera lá. O paciente que tiver uma predisposição a glaucoma e aumenta 6 milímetros da pressão dele, ele pode desenvolver um glaucoma cortisônico mesmo com a fluometolona. Tá certo? Certo. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho uma dúvida só do início do caso, que a paciente estava com uma acuidade visual de 0,9, né, uma quantidade de visão boa, mas o teste de sensibilidade ao contraste já estava prejudicado. Uhum. Se ela não tivesse conjuntivite alérgica nem nada, o senhor já consideraria isso uma progressão e às vezes fazer um crosslinking ou não? Ou ia acompanhar mesmo? Boa pergunta, porque ninguém comentou que ela teve uma piora de visão de 0,9 para 0,5. Qual que foi a causa? Não foi progressão do cone, gente. Foi porque essa paciente tinha uma superfície ocular muito alterada pela alergia. Então, quando a paciente tem uma alergia mal controlada, vocês observam, vocês imaginam aquelas papilas passando toda vez que o paciente pisca os olhos. Aquilo ali é uma sensação de desconforto tremenda para o paciente e é um traumatismo sobre a superfície ocular. Esse paciente já tem uma punctata difusa, tem um edema epitelial. Então, a superfície ocular tem um olho seco associado muitas vezes até ao uso dos medicamentos de uso crônico, né? Os antialérgicos, os corticoides. Então, ela tem que primeiro controlar a alergia sistêmica e, à medida que você for controlando essa alergia, ela vai coçando menos e a superfície ocular vai melhorando. E você vai acompanhando de perto com topografias para ver se está havendo uma evolução ou não. Não, certo. Mas e se ela não tivesse conjuntivite alérgica? E é uma paciente jovem, já com uma perda de sensibilidade ao contraste. Você consideraria um crosslinking para prevenir uma piora ou ir observar? Entendeu? Não, se ela tivesse uma piora da visão, piora da refração, alteração topográfica, mesmo que a superfície ocular não fosse alérgica, e tivesse alterações topográficas, eu consideraria uma progressão. Eu considero a progressão, inclusive, quando há uma alteração só da sensibilidade ao contraste. Porque o paciente fala com a gente, sabe? Eles falam assim, doutor, minha visão piorou. Você mede a acuidade visual, tá a mesma coisa. Mas ele percebe isso, porque quando, principalmente, ele tem menos contraste, que é
em situações de pouca iluminação à noite, a visão piora. E você não mede isso com a acuidade visual. Eu já operei um parente meu, baseado apenas na sensibilidade ao contraste. Ele tinha ainda uma visão muito boa, mas eu estava acompanhando ele com sensibilidade ao contraste e eu percebi a piora progressiva. Ele era uma criança e eu operei essa criança. Hoje ela tem uma visão normal, porque foi feito um crosslink precocemente. Tá certo? Temos que configurar algum argumento que nos diga que teve progressão. Você tem que justificar o procedimento. O crosslink não é isento de complicações. Arnaldo, você quer falar alguma coisa sobre esse caso? Nada a acrescentar, Reinaldo. Vamos chamar o doutor Lucas agora para apresentar esse próximo caso, por favor. Está aí o prontuário. Então, vamos lá, Lucas. Em 11 de 2015, paciente de 22 anos, notando piora da visão, fez consulta recente, indicado um anel no olho direito. Mãe veio para segunda opinião. Cuidado 0,1 e menor que 0,05 sem correção. Refração dinâmica plano, menos 2,25 a 90, menos 2,5, menos 1 a 15, com acuidade 1. Bifum de olho normal, tomografia, cone, grau 1 no olho direito e olho esquerdo normal. Serotometria, pode falar. Serotometria 44,8, 45,75, 44 e 45,75. O que é isso embaixo? PA. Tonometria de aplanação. 10. Bom, lembrar, Lucas, que aqui tem um paciente plano e menos 2,5. Lembrar que a miopia ela pode aumentar por uma questão de aumento do comprimento axial ou por uma alteração da córnea. E quando a paciente aumenta por a miopia por aumento do comprimento axial, é uma progressão da miopia, sem nenhum envolvimento do ceratocone nisso. A gente tem um aumento da miopia no ceratocone por alteração da ceratometria. À medida que a córnea vai ficando com poder ceratométrico maior, o paciente vai necessitando cada vez mais poder óptico negativo. O que é que se faria com esse caso aqui? Só prescreveria um óculos e acompanharia, inicialmente. Está com a visão de 0,8 e 1. Ceratometria até que boa. Gente, vocês vão olhar aqui, olha que legal. 0,25 dividido por 0,1 dá quanto? 2,5. Olha aqui qual é o equivalente esférico aqui. É muito legal isso, gente. Eu não sei como é que isso não... Pouca gente fala no Legrand, coitado do Legrand, pô. O cara fez um negócio maravilhoso, prático, fácil e caiu no esquecimento. Né? Então vamos lá, o que você faria, Ilo? Acho que talvez nenhum de vocês soubesse do Legrand. Você já tinha ouvido falar do Legrand? Eu falar nisso aqui? Não. Mas então vamos lá, vamos seguir. Eu ia passar um óculos mesmo e acompanhar, a princípio. Ok. Olha, estamos falando a mesma linguagem. Olha aqui para você observar. Aqui, a sensibilidade ao contraste está normal. Aqui já começa a ter uma perda na frequência de 6 ciclos. A frequência de 6 ciclos é a mais importante. Do lado de cá, é normal. E à noite também, apesar de uma córnea aparentemente normal, apesar de uma refração de 1, já tem comprometimento também da sensibilidade ao contraste. Observe que o teste sempre tem que ser feito com a melhor refração possível, certo? Não há como você ter qualidade se você não tem quantidade de visão. Então, vamos seguir. Então, em 9 de 2016, conteúdo de cone, notando piora da acuidade visual. Acuidade visual 0,2, 0,8, com correção. Com a refração dinâmica foi para 0,8 e 0,9. Aumentou um pouquinho o astigmatismo, um pouco de hipermetropia. E ceratometria
teve um leve aumento também, né? Principalmente no olho direito. E tomografia piora do cone no olho direito, o olho esquerdo é estável. Tá? 454 e 497. O que você faria? Deixa eu só ver um negócio aqui. Agora, visto essa progressão documentada, né, pela ceratometria, e o paciente está com visão de 0,8. Eu acho que às vezes dava para considerar um crosslink para ela. Exatamente, gente. Uma boa visão. A melhor alternativa é você congelar essa córnea. O paciente jovem, isso vai progredir. E você tem certeza que, com o crosslink, a possibilidade de estabilidade é real. Em muitos casos, estabiliza. Então, o paciente tem uma boa visão, que é o seguinte, você vai colocar um anel, o paciente já é hipermétrope. Se você aplana isso aqui, aplana muito, esse paciente vai para 4, ele já tem uma anisometropia. É complicado, você tem que olhar tudo. Se você transforma esse paciente num anisométrope, ele não vai nem conseguir usar óculos, olha o problema aí. Tá claro? Então, vamos lá. Em 1 de 2017, 60 dias após o crosslink, relata piora da visão no olho direito. Refração mais 2, menos 3,90, cuidado de 0,8. E menos 2, menos 1, 0,9. Na bio, um raise bom central, que já é esperado. Tomografia inalterada. Teste de sensibilidade ao contraste piora no olho direito. NOT 6,0. CPG no olho esquerdo. Observar se persiste a evolução. Diurno, perdas leves. Noturno, perdas difusas no olho direito e leves no olho esquerdo. Conduta, retorno em 6 meses para a tomografia e teste de sensibilidade ao contraste. Então, vamos ver aqui. Vamos analisar esse teste de sensibilidade ao contraste, que foi antes do crosslink e depois, 60 dias depois. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Vamos prevenir o paciente da piora da visão? Olha aqui. Olha aqui. Aqui ele sem correção e aqui o vermelho com correção. Ele piorou um pouco a sensibilidade ao contraste. Olha o olho esquerdo. Pode parecer que é uma córnea normal, mas não é normal. Essa córnea já tem uma perda de sensibilidade ao contraste importante. E está piorando. A sensibilidade ao contraste está piorando, mas ela tem uma visão de 0,9. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto, gente, porque a acuidade visual não diz tudo. O ceratocone, ele expressa aberrações de alta ordem que muitas vezes dá sintomas, mas você não mede quando você faz um teste de acuidade visual. Se você perguntar ao paciente, ele vai falar que está piorando. Então, vamos lá, continue. Então, em 8 de 2017, 9 meses após crosslink no direito, teste de sensibilidade ao contraste melhora no olho direito e olho esquerdo estável, tomografia estável, um raise 2 cruzes centrais, acuidade visual 0,7, 0,9, piorou um pouquinho no olho direito. Conduta também, retorno em 6 meses para nova tomografia e novo teste. Observe o seguinte, aqui nessa fase, logo o crosslink, você tem o quê? Você tem o raise. Acentuada, né? O raise. Então, nessa fase aqui, o raise está bem mais intenso. Por isso, apesar de ser um raise necessário, é um raise bom, mas depois que a córnea cicatriza, 9 meses depois, ela volta a uma visão muito semelhante à que tinha antes do crosslink. Tá certo? Observe que aqui, o paciente estava tendo uma piora da sensibilidade ao contraste, aqui ele já estava com a sensibilidade ao contraste igual estava lá atrás, ou seja, aquilo que parecia ser uma progressão, na verdade não era uma progressão, provavelmente você tem que olhar tudo, uma alteração de superfície ocular degrada muito o contraste, o filme lacrimal é fundamental para a gente poder ter uma visão de qualidade.
Quando você tem uma alteração de superfície, você tem que tratar, porque se você não tratar, o paciente vai ter baixa de visão e você pode estar achando que é progressão do cone, mas não é. Por isso que é importante você ver todos os dados. Então, vamos lá. 2021. 4 de 2021, 28 anos, 5 anos após o crosslink. Refração mais 1, menos 3, cuidado 0,8. Olho esquerdo, menos 4, menos 1, cuidado 0,8. Mantendo reis 2 cruzes, olho esquerdo nada. Topografia estável. Refração com óculos plano, menos 3 a 90. E menos 3,5 com menos 1 a 15. Controle periódico. Você vê que aqui ó, a miopia está progredindo, né? Uhum. Ela estava com 2,5 em 2017, 4 anos depois foi para 4. E com 22 anos já não está indicado a atropina. A atropina ela funciona em criança. Aqui você observa que a gente tinha que fazer uma hipocorreção com a da anisometropia. Tá certo? Muito bem. Então, o que é que nós aprendemos nesse caso, Lucas? Devemos sempre considerar a possibilidade de progressão do cone em jovens. Variações topográficas são comuns sem caracterizar progressão. Se o cone estiver em progressão e a acuidade não for boa, considere o crosslink antes de indicar o anel. Deixe claro para o paciente que a visão vai piorar, mesmo que a acuidade visual não se altere, após o crosslink durante o período de cicatrização. O teste de sensibilidade ao contraste é mais sensível para avaliar a progressão do cone que a acuidade visual, topo ou tomografia. Não critique o colega por indicar o anel. As condutas variam de acordo com a experiência de cada um. Mantenha um controle periódico. Considere a possibilidade de lente de contato para uso social, se não tiver atopia ocular. Não usar óculos é um sonho para muitos portadores de ceratocone. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu gostaria de abordar com vocês. É muito comum o paciente ter uma visão menor que 20/400 e você consegue, para esse paciente, uma visão sem correção, 20/100, 20/80, que vai para 20/60 com óculos. Gente, pergunta para o paciente, você está notando uma diferença tão significativa a ponto de você ter que usar um óculos? Se o paciente falar que não muda muito, gente, não prescreva. Dê essa alegria para ele. Ou então você prescreva se ele tiver necessidade de dirigir. À noite, principalmente. Mas assim, deixa ele um pouco mais independente dos óculos. Para o paciente, a autoestima dele é muito bom, tá? A gente também pode dar alegria para o paciente, não é só tratar o paciente, é cuidar dele. E cuidar, muitas vezes, é melhorar também o seu estado emocional. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário aí? Arnaldo? Reinaldo, excelentes os casos. Lembrar, pessoal, que amanhã, às 13 horas, vocês têm um wet lab lá na Ferrara, com o Paulo Ferrara, e é uma oportunidade ímpar para vocês aprenderem a fazer anel manual com quem criou a técnica de anel manual. Então, é uma oportunidade imperdível e recomendar a vocês que não cheguem atrasados para vocês poderem ter a oportunidade de ter um ótimo aproveitamento lá. Ok? Arnaldo, eu vou mostrar para vocês aqui um caso bem rápido, porque é um caso muito interessante. Eu mesmo vou falar. Observe o seguinte, 48 anos, baixa de visão. Sempre eu meço a visão sem correção. Isso aqui não tem esférico importante. Então, estava com 0,2. Aí, esse paciente chegou com óculos. Correção atual 1, mais 0,75, menos 1,75 a 34. Qual que deve ser, gente, o equivalente esférico desse paciente? De 1. 1. 1. É 0,2 dividido por 0,2. 1. Então, você observa o seguinte, ele vem aqui com um equivalente esférico aqui, até razoável, a visão de 0,6, menos 3, faz o menor sentido isso aqui. Olha esse aqui agora, menos 3,5, com menos 3,5. Isso é pacientes, assim, consulta de um médico para outro. Ele trouxe essas receitas aqui e não estava satisfeito com nenhuma. E aí ele veio indicado para poder fazer um anel.
Não, não, já tinha feito o anel no olho esquerdo, desculpa. Ele já tinha feito o anel. Aí, o que a gente tem que pensar? Puxa vida, a visão que não está boa, 0,3, não, ele fez o anel no esquerdo. 0,3, possivelmente alguma coisa errada. Observa aqui como é que está o pré-operatório, aqui o pós-operatório, tal. Bom, então a gente pode pensar em reposicionar anel, fazer um crosslink, fazer um anel no olho direito, ou então fazer uma refração adequada, por causa do Legrand. Você observa o seguinte aqui, ó, 0,2 não vai ter uma miopia de -3. Então, eu fiz, sempre faço também um pinhole para ver a visão potencial, e quando eu fiz a refração desse paciente, ele com -1 esférico, ele chegou à visão de 0,7. Conduta não é reposicionar anel, não é trocar anel, não é fazer crosslink, é simplesmente fazer um óculos correto para o paciente. Tá certo? Então, fiquem atentos, né? Aqui é como se faz uma refração em ceratocone, eu já falei isso com vocês. E, para terminar, a gente fala sempre da segurança do anel com fento, mas vocês observem isso aqui, se for um anel com fento, eu quero alertar vocês para uma coisa muito importante. Cicatriz na córnea. Tomem cuidado ao fazer o fento com cicatriz, porque o laser não corta, não faz a cavitação onde tem opacidade. Primeiro eu tentei lente de contato, não foi possível, não tinha melhora da visão. Tentei lente escleral, não foi possível. Então, foi passado, então, essa paciente a indicação de anel. Observa que aqui está o anel no pós-operatório imediato. Aqui ela até com uma boa adaptação com lente, mas não quis usar. Era uma miopia muito alta, né? Observa a visão que conseguia 20/400, 20/100. E foi feito um anel com fento no olho esquerdo. Aqui o pós-operatório imediato, tem até a marquinha de violeta aqui, ó. Está o anel aqui. Vocês estão vendo o anel do lado de cá? É um anel de arco longo. Aqui não tem anel, gente. E já passa, aqui é a lente de contato. Essa paciente já estava para ser mandada para casa. Já estava até com a lente de contato para ir embora. Aí eu falei assim, não, deixa eu dar uma olhada na biomicroscopia dessa paciente. Aí, observe, aqui a cicatriz e o feto não completou o trajeto. Então, observe, quer ver? Aqui, ó. Aqui está o anel. Quando chega aqui está o anel. Quando chega na cicatriz, o anel já não é visível. Aqui vai ter uma imagem melhor. Aqui dá a impressão que o anel está no túnel. Não está. Observe que aqui você tem a marcação do túnel, mas não tem mais anel. O anel aqui, gente, é difícil ver. Aqui está o túnel e aqui está o anel. Vocês estão vendo que ele não está dentro de uma circunferência, como é o anel? Ele tem uma circunferência. Observa, ele vem numa circunferência certinha e aqui ele começa como se tivesse uma dobra. Uma dobra para dentro. Vocês estão tendo essa percepção aqui, ó? Olha o anel, vou acompanhar com o mouse aqui o anel. Aqui ele está redondinho. Aqui não, ele está fazendo um ângulo para dentro. Por quê? Porque já está na câmara anterior. Então, aqui, ó, vou demarcar aqui para vocês verem. Olha aqui. Aqui está o anel na câmara anterior e aqui está o túnel. Estão vendo? Ou seja, o que aconteceu? Olha o que virou. Fez um rasgo tão grande na DCM que gerou uma hidropsia aguda. Olha aqui. Bom, isso aqui é anel com fento. Olha aqui ao tamanho do acúmulo de humor aquoso na córnea. Olha aqui. Olha que bolsa de humor aquoso. Por causa da lesão da DCM. Olha aqui. Já começando a fazer microbolhas. Olha aqui. Ao tamanho da bolha aqui. Então, caso dramático, né? Um caso, observe como é que foi a evolução. Então, o que foi feito? Olha aqui, eu fiz um OCT dela. Olha aqui o tamanho da ruptura da DCM. Foi passado um cloreto hipertônico e também foi colocado, inclusive, gás, né, perfluoro na câmara anterior para ver se selava, para evitar de humor aquoso acumular na córnea. Olha como é que estava horroroso. Bom, aqui foi
mostrando como é que foi melhorando um pouquinho a transparência. Bom, então, observe, aqui estava antes, logo depois da retirada do anel, e aqui está como está hoje. Uma cicatriz mais evidente agora, depois que foi absorvido todo o edema. O que que aconteceu? Então, vamos lá. Aqui, então, está o anel na câmara anterior. O que que aconteceu? Olha aqui o que aconteceu. O fento foi fazendo a cavitação, acompanha a direita aqui, foi fazendo a cavitação, e o anel foi no túnel. Quando chegou na opacidade, não cortou, não fez o túnel. Continuou fazendo o túnel, porque ele não tem opacidade. Bom, então essa aqui foi a provável causa do mergulho do anel. Como é que veio o trajeto do anel? Ele veio aqui sem problema. Quando chegou na opacidade, gente, era para se encontrar uma resistência. Não teve resistência. Eu vi a colega colocando o anel. O anel passou direto. Aqui já me deixou preocupado. Assim, tem um trem errado. Olha o que aconteceu. Ele foi para a câmara anterior. Tá certo? Então, eu pergunto a vocês, toda complicação, vocês já ouviram falar no CENIPA? Que é o Centro de Controle de Acidentes Aeronáuticos. Ele nunca procura culpado, ele procura saber a causa do acidente, a causa do problema, para evitar que ele se repita. Então, teria jeito de a gente saber que esse anel estava indo para a câmara anterior? O que é que vocês acham? Vamos lá, gente, vamos participar, falar bobagem, qualquer coisa, não tem problema. Se passou fácil, a gente pode... Perfeito. Perfeito. Era aqui uma resistência, a fibrose aqui dessa cicatriz, era para impedir o anel de passar. Se ele passou fácil, é porque, como ele está muito profundo, ali é uma cicatrização, como as lamelas posteriores da córnea são menos compactas, é mais fácil passar para a câmara anterior perfurar o estroma. Lembrando que, quando você põe um anel longo, quando você vai chegando na metade do implante do anel, há uma certa dificuldade, porque ele tem que fazer a curva. E não teve dificuldade nenhuma. Então, pela facilidade com que, né? Ou seja, ao desviar da opacidade, a introdução do anel foi anormalmente fácil, ao contrário do que o que a gente observa normalmente. No momento, não foi observada a migração para a câmara anterior, tanto que foi colocada uma lente. Mas aqui, quando eu olhei na lâmpada de frente, eu falei assim, não, esse anel aqui não está na córnea. Aí, bom, então a conduta aqui, o que é? É tirar o anel imediatamente. Porque se você não tirar o anel, a própria perfuração do DCM vai provocar uma lesão maior ainda. Você tem que puxar o anel. Isso, o que aconteceu? Se tivesse tirado o anel, não causaria um edema tão importante. Aqui, ó, olha o pós-operatório imediato. Aqui ele estava com a DCM com um pequeno buraco, né? Então, a paciente vai continuar, aqui observa como é que a córnea melhorou. E você sabe o que melhorou? Eu fiz uma punção nessa bolsa. Eu peguei uma agulhinha de insulina e entrei na bolsa, na lâmpada de fenda, e ali eu aspirei o humor aquoso para colar a DCM na córnea. E coloquei uma lente de contato e acelerou a recuperação. Aqui já a hidropsia, 40 dias após essa hidropsia. E aqui agora uma possibilidade colocar um anel, aproveitar um túnel para um anel de arco curto aqui, e do lado de cá pôr um outro anel de arco curto para sair da cicatriz. Não entrar naquela cicatriz. Mas só depois que a córnea estiver totalmente cicatrizada. Tá certo? Inclusive, essa fibrose aí ela é até bem-vinda, porque ela aplana a córnea um pouco. Então é isso aí, gente, para mostrar que anel com fento também dá problema. Arnaldo, quer fazer algum comentário? Perfeito, Reinaldo. Muito interessante esse caso e realmente nunca tinha visto nada parecido. Esse caso é um caso assim meio... É um caso meio
meio inédito, sabe? Tanto que Exato. eu estou orientando a doutora Vitória. Ela está aí na sala? Sim. Oi, Pois é. Oi, sim. Vitória, tudo bem? Tá, você deve estar com a Sofia no colo aí, né? Ela acabou de dormir, na verdade. Ah, tá bom. Então, é o seguinte, Vitória, eu apresentei esse caso também para te dar mais subsídios aí, para você fazer uma bela apresentação lá no Congresso, tá bom? Perfeito. Sim, senhor. Falou, gente, uma boa noite a todos aí, um bom final de semana. Lembrando Reinaldo, que boa viagem. eu já passei os casos para o Cláudio, a Mariana também me pediu um caso para falar sobre topo guiado, já mandei para ela também. Eu vou voltar logo, o mais rápido possível, antes que vocês esqueçam de mim, tá bom? Perfeito. Um abraço a todos aí. Um abraço, pessoal. abraço. Bom final de semana a todos. Falou, gente.